Jornal do Almoço chegando mais cedo na sua casa, porque o estado vive novamente o drama das enchentes. A repórter Gabriela Garcia está em Gramado e já adianta as primeiras informações, Gabi. Oi, Léo. Pois é, situação complicada aqui em Gramado. Nesse momento eu falo bem da entrada do bairro Três Pinheiros, que precisou ser completamente evacuada. Cerca de 150 moradores devem sair das suas casas por conta do risco de desmoronamento. A gente também vai atualizar para vocês a situação das estradas aqui na Serra, bloqueios parciais, mais alguns totais que exigem aí a atenção dos motoristas. Agora a gente vai até o Vale do Taquari conversar com o repórter Gabriel Costa. Boa tarde para quem nos acompanha ao vivo aqui em Roca Salles. Novamente, o Vale do Taquari e a cidade também vivem esse drama da enchente, pouco menos aí de 3 meses depois daquela grande enchente de setembro que causou muito prejuízo na cidade. A única notícia boa aqui em Roca Salles, nenhuma pessoa ficou ferida, mas por onde a gente anda, vê muitos prejuízos, as pessoas limpando as casas, as empresas novamente, especialmente pessoas que recém tinham investido para abrir de novo seu negócio, limpar sua casa e vivem o mesmo drama de novo. Aqui em Uruguaiana, o rio Uruguai deve atingir e chegar aos 12 metros e 15 centímetros, que é a marca da segunda maior cheia da cidade, de acordo com a Defesa Civil, que foi atingida agora no final de outubro. Por isso, a Defesa Civil traz vários alertas que daqui a pouco eu conto para vocês aqui no Jornal do Almoço. Na capital, o nível do Guaíba ultrapassou a cota de inundação. E a prefeitura decidiu mais uma vez fechar as comportas do Cais Mauá. Com a forte correnteza, o catamarã colidiu contra o muro do cais na manhã de hoje. São Sebastião do Caí enfrenta a maior enchente da história. Foram 16 metros de medição no rio Caí, algo que nunca antes havia acontecido. É a 8ª enchente do ano. Casas como essa, do Seu Francisco, a água chegou até o andar de cima, mais de 2 metros de altura. Do outro lado da rua, a gente vê que a frente de um imóvel, onde tinha uma garagem e um telhado, foram derrubados pela correnteza. A água chegou em mim até o pescoço e a casa até o telhado. Eu acredito que perdi tudo literalmente pela primeira vez na minha vida. A gente mostra também que em Eldorado do Sul e na região das ilhas, muitas famílias tiveram que ser retiradas de casa. Parece mentira, mas de novo o Rio Grande do Sul está enfrentando enchentes que deixam milhares de pessoas fora de casa. Cidades que foram fortemente atingidas pelas cheias dos rios nos últimos meses voltaram a sofrer. A elevação do rio Jacuí pegou muitos moradores de surpresa aqui em Eldorado do Sul. Alguns deles relatam que é a maior enchente depois da de 2015. Durante a madrugada, o Corpo de Bombeiros Voluntários foi acionado para retirar os moradores. Muitos salvamentos foram feitos durante a madrugada, mas agora que amanheceu, a gente percebe a movimentação em alguns locais, como aqui no bairro Cidade Verde, onde as pessoas só conseguiram sair de casa de barco. A Miriam foi resgatada pelos bombeiros. Meia-noite a gente começou a entrar dentro da minha casa. E aí depois, como é que foi? Tive que esperar eles me pegar agora, que não deu para sair. Não tinha como sair, foi resgatada agora de manhã. Sim. Como é que tá a sua casa? Completamente alagada? Sim. Foi tudo perdido. A Prefeitura de Eldorado do Sul estima que os bairros mais afetados foram o Cidade Verde e o Chácara. Segundo a Defesa Civil, mais de 1.500 pessoas deixaram suas casas. Neste vídeo de resgate é possível ver a força da água. Retroescavadeiras e ônibus também foram usados no resgate de muitas pessoas. Vários moradores saíram carregando os animais de estimação. A dificuldade em realizar os trabalhos sensibilizou até mesmo quem está acostumado com situações assim. A gente se sente impotente, né? Diante de uma situação dessas, que é da natureza, né? E a gente vê muitas pessoas idosas, crianças, animais, então as equipes trabalharam a noite inteira, né? A estrutura não é suficiente para atender todas as demandas, mas estamos fazendo o que a gente pode. O Marcos pediu ajuda de amigos para retirar os eletrodomésticos. A gente levantou o máximo que tinha subido, eu moro há 38 anos ali, nunca tinha chegado aonde chegou. Quando eu acordei pela manhã já estava numa altura que eu nunca tinha visto antes. Várias escolas de Eldorado do Sul suspenderam as aulas por conta dos alagamentos e moradores foram encaminhados para ginásios nos bairros mais atingidos. Tá alagado tudo, não tem nem como entrar dentro de casa, dá na cintura a água dentro de casa. Deu para tirar alguma coisa? Não deu para tirar nada, só tirei minha irmã que não caminha dentro de casa. No Roca Salles, cerca de 700 pessoas estão desalojadas. O Gabriel Costa está lá na cidade e vai nos atualizar a situação. Bom, nessa rua aí a água já baixou, mas muitas outras ruas ainda estão debaixo d'água por aí, não é, Gabriel?
Exatamente, Cris. Boa tarde para ti, boa tarde para quem nos acompanha ao vivo. Cris, tu mesmo andou aqui por Roca Salles naquela grande enchente de setembro e a gente via que o problema depois que a enchente baixou, depois que abre o sol como hoje, é o lodo. Essas ruas onde eu estou, nesse bairro bem na entrada da cidade, dá para ver que os carros pararam aqui porque está difícil de passar. É muita lama, muito lodo, um carro comum não passa. Essa é a situação de dezenas de ruas aqui na região central da cidade. Inclusive na avenida central da cidade, a mensagem agora da Defesa Civil é não tentar passar porque é uma fila de carros parados, Defesa Civil, Exército, organizando para não ficar aquele caos que a gente viu lá em setembro. O fato é que novamente a cidade, toda a região sofre com essa enchente. São pelo menos 700 pessoas desalojadas, né, fora de casa aqui em Roca Salles. A maioria delas estão aí em um dos 4 abrigos que a cidade montou. Algumas pessoas estão em casas de famílias, casas de amigos. Essa rua aqui onde eu estou, inclusive, eu consegui um sinal de Wi-Fi para entrar ao vivo aqui numa casa, a casa da Ângela, que lá na enchente de setembro chegou a ter 16 pessoas dentro da casa dela. Essa é a situação da cidade, um ajudando o outro. O segundo andar da casa dela era só móveis eletrodomésticos tentando salvar, né? O rio Taquari chegou a 23,40 metros aqui em Roca Salles, isso é mais de 20 metros acima do nível normal, então é muita água. A prefeitura ainda está fazendo levantamento de quantas residências foram atingidas. O fato é que nenhuma morte, nenhuma pessoa ferida, pelo menos até o momento, informação da Defesa Civil, né? Para o pessoal de casa ter noção, na última enchente foram 300 milhões de reais em prejuízos aqui em Roca Salles, sendo que o orçamento da cidade é 65 milhões. A cidade está fazendo esse levantamento agora dessa enchente que aconteceu de sexta para sábado, mas o principal problema está no interior do município. Pelo menos 70 deslizamentos aconteceram, isso bloqueou acesso para diversas localidades, propriedades, tem pessoas que não conseguem sair de lá e a Brigada Militar, a Prefeitura, os caminhões não conseguem chegar. Tem um helicóptero que está vindo todo dia fazendo várias viagens de Lajeado para cá para trazer água e comida para essas pessoas que ainda estão nessa situação difícil, ilhadas aí em alguns pontos de Roca Salles. A Defesa Civil afirma que uma boa notícia que se teve é que dessa vez a população saiu antes de casa. Parece que foi uma evolução, digamos assim, de toda a cidade, né? De sair antes, tirar as coisas, um ajudar o outro. Então, por isso que não teve nenhuma pessoa ferida. Essa foi, digamos, a única notícia boa que se teve em Roca Salles por conta dessa enchente, a Defesa Civil afirmando isso. Mas o fato é aquele desânimo, né, Cris? As pessoas que recém tinham montado de novo o seu negócio, o seu comércio, limpado a casa, limpado a empresa. A gente vê isso em todas as ruas agora, todo mundo limpando de novo, perde móvel, perde eletrodoméstico, é uma situação difícil. A comunidade, todo o Vale do Taquari pede doações de novo, doação de água, de comida, trabalho voluntário para limpar as ruas, tudo aquilo que a gente viveu, mais uma vez o Rio Grande do Sul precisa se ajudar, precisa se abraçar para isso, e a Defesa Civil de Roca Salles pede também maquinário pesado para poder desobstruir essas vias, liberar esses acessos para o interior. Vamos juntos de novo, né, Cris? Vamos embora. Vamos vencer, é isso vamos aí. vencer. Olha, outro município que estava se recuperando da enxurrada de setembro, a cidade de Estrela, voltou a ser tomada pelas águas. Mais de 500 pessoas seguem alojadas em 3 abrigos municipais. O Max Correia nos mostra agora o trabalho de recuperação e mais uma enchente. Mesmo depois da chuva parar, a água seguia correndo forte no centro de Estrela neste domingo. A correnteza isolava moradores e ameaçava levar quem tentava atravessar a rua alagada para chegar em casa. Bairros inteiros ficaram ilhados. Um cenário que se repete enquanto a comunidade ainda tenta reparar os estragos causados pelas enxurradas de setembro. Esse restaurante recém havia trocado todo o piso, destruído na enchente de 2 meses atrás. Agora, a família revive o drama de ver o estabelecimento tomado pela água. Quinta-feira chegou móveis novos, balcões, tudo. O piso também fazia 2 semanas que a gente tinha trocado e agora já está tudo levantado com a força da água, que ela vem muito forte, vem por baixo e pelos lados e acaba levantando tudo. E a gente virou a noite aqui na frente, assim, tentando cuidar do que dava, assim. E daí agora a gente conseguiu entrar para ver um pouco do estrago que foi feito, mas é muito triste, muito triste. Prejuízos também no setor rural. Aviários que somados estavam com 50 mil frangos para abate foram inundados. Nos bairros residenciais, pelo menos 500 pessoas precisaram sair de casa. Nessa rua, a solidariedade entre vizinhos foi fundamental para amenizar as perdas. Aqui a gente só depende dos vizinhos. Um vizinho ajuda o outro. Se não fosse os vizinhos, a gente estava tudo perdido. Aqui um ajuda o outro e aqui, ó, pode olhar aqui, ó, tudo que está aqui. E se a gente não tira, a outra vez eu perdi muita coisa. Dona Marília pegou tudo o que tinha dentro de casa e levou para a rua.
Um esforço para resguardar aquilo que sobrou da última vez em que viu o lar embaixo d'água. Ela passou a última noite em claro, na rua. Eu e o meu filho e a vizinha que mora em cima aqui, passamos a noite aqui cuidando das coisas, né? Nossa e dos outros vizinhos, tudo, né? Para não deixar, não tem como deixar, né? A gente não tinha onde dormir, ficamos aqui na rua cuidando, né? É o que sobrou da outra enchente. A outra enchente eu perdi bastante coisa, né? Porque a gente tirou e botou aqui na garagem e a água veio 1 metro dentro da garagem e o que era compensado, isso foi tudo, né? Aí eu fiquei sem as coisas, né? Aí até meus guri vieram, fizeram prateleira para me botar, né? E eu tô até hoje assim, né? A cheia do Taquari tornou o acesso a alguns bairros da cidade impossível sem a ajuda de barcos. A BR-386 ficou completamente bloqueada na altura da cidade. Desafios a mais para uma região que parece não ver o drama das cheias ficar para trás. E agora a gente vai ter que tentar recuperar de novo tudo, né? É muito triste, assim, porque na primeira já foi chocante, aqui nunca tinha entrado água, nunca. Então ninguém nem acreditava na primeira. E ontem, assim, a segunda, a gente ficou incrédulo, assim, uma coisa inacreditável. E no norte do estado seguem as buscas por uma criança de 2 aninhos e um homem que estão desaparecidos desde sábado. Uma mulher morreu. O carro que eles estavam caiu no Rio do Turvo, em Coqueiros do Sul. Boa tarde, Cristina. Exatamente isso. As buscas foram retomadas nessa manhã cedinho. Equipes do Corpo de Bombeiros de Carazinho, que fica a cerca de 20 quilômetros aqui de Coqueiros do Sul, estão trabalhando, então, para tentar localizar esse menino de apenas 2 aninhos de idade e também o padrasto dele, Cleiton Vilmes, de 41 anos de idade. Esse trabalho começou no final da tarde do último sábado, depois que o veículo onde os dois estavam caiu dentro do Rio do Turvo. Eles tentavam atravessar aquela ponte de madeira logo aqui atrás, que estava submersa, parte da estrada também. Infelizmente, ele acabou perdendo o controle e caindo dentro do rio. No veículo também estava a mãe da criança, a Tatiane Pazinato, de 36 anos. O corpo dela já foi encontrado na madrugada de sábado. E agora, então, as buscas é para localizar a criança e o padrasto. Os bombeiros disseram que estão tendo bastante dificuldade de realizar esse trabalho, porque, como a gente ainda pode perceber, a correnteza do Rio Turvo segue ainda muito forte. O nível do rio já baixou um pouco, mas mesmo assim está acima do normal. Então o trabalho dos bombeiros fica bastante difícil, né? Eles me disseram que estão percorrendo as margens e também nadando. Eles não conseguem mergulhar em função da situação do rio nesse momento. Esse acidente, então, aconteceu no fim da tarde do último sábado, quando a família vinha pela estrada da casa de parentes, estava voltando para casa e, infelizmente, esse acidente aconteceu por volta das 5h30 da tarde. Moradores aqui bem próximo a essa ponte, aqui do ladinho, ouviram o barulho do acidente, saíram correndo aqui dessa casa para ir até a ponte e tentar socorrer essa família, mas infelizmente não conseguiram. Eles relataram que foi tudo muito rápido, eles viram o casal na frente, a criança no banco de trás, tentaram quebrar o vidro, mas infelizmente foi coisa de segundos, né? E o veículo acabou sendo levado pela correnteza do rio. O carro também ainda não foi encontrado e agora há pouco, né, eu falei com o irmão do Cleiton, que disse que está com toda a família acampado mais ali, acompanhando as buscas e torcendo para que tudo seja resolvido o quanto antes, para que os dois sejam localizados. Cristina. Cris, vamos lá para a Fronteira Oeste, conversar ao vivo com o Henrique Dil, que está monitorando o nível do Rio Uruguai, que está preocupando bastante lá na região, já há semanas, há meses, né, Henrique? Especialmente agora, nesse momento, a gente vê atrás de você o rio avançando e a situação realmente é preocupante. Bom dia, Henrique. É preocupante, sim. Bom dia para vocês, para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, o Rio Uruguai pode chegar a 12 metros e 15 centímetros aqui em Uruguaiana, inclusive também passar dessa marca, que é a segunda maior cheia da cidade, da história da cidade, segundo a Defesa Civil. Isso deve acontecer até sábado. Não choveu aqui em Uruguaiana no final de semana, mas o aumento do nível do rio aqui na Fronteira Oeste é resultado das chuvas em Santa Catarina, onde fica a cabeceira do Rio Uruguai, e também na região do Alto Uruguai. A gente tem imagens para mostrar para vocês do noroeste do estado, por lá em cidades como Porto Mauá, Porto Veracruz e Porto Xavier. O Rio Uruguai está acima da cota de inundação, mas baixando. Imagens de Porto Mauá mostram agora que o Rio Uruguai está cerca de 4 metros acima da cota de inundação, mas está baixando. 130 imóveis foram atingidos na cidade. Algumas famílias fazem a limpeza dos locais para voltar para as casas. Essa é a 6ª maior
cheia do Rio Uruguai no município deste ano. Agora, o que acontece? A gente tem imagens de Uruguaiana para mostrar para vocês. O Rio Uruguai baixa no noroeste do estado, mas essas águas vêm aqui para a fronteira oeste. Inclusive em São Borja, em Itaqui, mais pessoas foram retiradas de casa na manhã de hoje. Isso porque o Rio Uruguai segue subindo nessas cidades, então essas águas devem vir aqui para a Uruguaiana. Eu conversei com a Defesa Civil, que fez um alerta para que as pessoas não voltem para as residências, e é o que a gente vai conferir agora. O Rio Uruguai continua subindo em Uruguaiana, Itaqui, São Borja. A partir de Garruchos, no Alto Uruguai e na região noroeste de Santa Catarina, ele já está baixando. Tá? Aqui em Uruguaiana continuará subindo. As nossas previsões é que ele continue subindo até o sábado ainda, atingindo provavelmente a marca da última inundação, que foi de 12 e 15 metros. Não está fora ainda a possibilidade dele que ele cresça acima desse nível, tendo em vista ainda a possibilidade de chuvas a partir de quarta-feira na região noroeste e Alto Uruguai. São mais de 4.600 pessoas fora de casa aqui na fronteira oeste, nessas 3 cidades, Itaqui, São Borja e Uruguaiana. A Defesa Civil então faz o alerta para que aquelas pessoas que foram atingidas principalmente na última enchente, que já comecem a fazer os chamados para a Defesa Civil, por motivos de precaução. Então, a gente segue acompanhando essa situação. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Vamos ficar realmente aí de olho no nível do Rio Uruguai. Obrigada, Henrique. Essa chuva toda revela uma série de problemas graves no saneamento básico. Há casos em que nem o básico existe e toda chuva que cai se torna um problema. Nós vamos mostrar para você agora a situação de moradores da estrada João Antônio da Silveira, que fica na Restinga. Eles entraram em contato conosco, relatando uma série de problemas por causa da falta de saneamento no local onde vivem. O Juliano Castro está lá e agora vai nos contar mais detalhes. Oi, Juliano, boa tarde para você. Quer dizer que o problema aí é frequente. Frequente demais, Cristina. Boa tarde para você, aos amigos do Jornal do Almoço também. Os moradores aqui registram uma situação bastante preocupante, não só pelo que pode acontecer, e sim pelo que eles já têm passado na pele. Sempre que chove, a água desce de um morro e invade vários acessos aqui da Restinga. Nós falamos ao vivo do extremo sul da capital. Essa situação, ela era recorrente, mas a água que se juntava aqui, ela era muito pouquinho. Mas nos últimos tempos a água veio com muita força. Antes de mostrar para você exatamente qual é a situação que fica aqui em dia de chuva, você vai ver aí a situação dos moradores. A gente não está falando de um bairro, por exemplo, aqui nesse ponto, que fica bem perto do Guaíba. Essa não é a água do Guaíba que ele se eleva e acaba atingindo os moradores. Vem água de outras comunidades, de cima dos morros, e acaba atingindo essas casas. Essa aí, por exemplo, o morador perdeu tudo que tinha. Você vai ver aí na imagem também muitos moradores que vieram compartilhar essa situação com você aqui no Jornal do Almoço, mas antes de conversar com eles, eu quero mostrar também uma outra situação muito preocupante, que é o problema do assoreamento do solo. Você vê aqui que o chão ele vai cedendo. Você vê que essa é a situação que eles têm registrado, inclusive dentro dos pátios, dentro das casas. Bom, os moradores muito preocupados com essa situação nos chamaram. Enquanto eu chego ali para conversar com eles, eu queria mostrar para você agora qual é a situação que fica essa região aqui num dia que chove. Isso era registrado com bastante frequência, como eu estava dizendo para você, mas dos últimos 2 meses para cá, a situação ficou insustentável. Os moradores estão com muito medo, porque a água desce com muita força, de fato. E claro, isso é uma preocupação imensa, porque eles têm medo pela vida e claro, porque têm perdido tudo em cada uma dessas ocasiões. Quer dizer, cada vez que chove, Jurema, esse problema acontece. Só que agora vocês tiveram que sair de casa e não tem nenhuma previsão de voltar. Exatamente isso. Bom dia a todos que nos assistem. Nós aqui, moradores da Restinga, do acesso 5, 6 e Rua 4 Figueiras, estamos vivendo essa situação de medo, de pânico, porque toda vez que chove nos últimos meses, em menos de 2 meses, na verdade, pela 3ª vez nós perdemos tudo que nós tínhamos. E a água tem vindo com muita força, né? Com muita força. E não é só a água, é o esgoto sujo que desce do morro, trazendo aí doenças, uma situação totalmente insalubre para as nossas vidas. Temos crianças com necessidades especiais, temos idosos aqui, temos famílias que estão vivendo um total pavor com essa situação. E a gente precisa de providências efetivas da prefeitura aqui para solucionar o nosso problema e poder nos dar condições de ficar em segurança em nossas casas.
Dentro de casa você perdeu tudo. Isso é uma situação que nunca tinha acontecido para vocês aqui e por isso preocupa muitos moradores, né? Exatamente. Eu saí de casa literalmente com a roupa do corpo e a minha filha, que tem menos de 2 anos de idade, nos braços, da primeira vez. Assim que a gente retorna para casa em seguida, depois com a ajuda da comunidade, de conseguir mobília, conseguir eletrodomésticos, novamente a gente perde tudo. Né? E aí uma terceira vez, a gente está fora de casa. O retorno que nós tivemos, né, a gente teve em reunião com a subprefeitura, veio o engenheiro do DEMAI também, mas o que eles nos deram como retorno é que apenas em fevereiro as obras que solucionariam, ou pelo menos paliativamente, a questão seriam feitas. Mas até fevereiro, onde que eu moro, onde que eu fico, e assim como é a minha situação, é a situação dos meus vizinhos também, de todas as pessoas que estão aqui. A Restinga está abandonada e não é de hoje, a gente exige providências. Veja só que muitos moradores estavam nos relatando aqui que, inclusive, tiveram que escapar pelo telhado quando a água subiu no domingo passado. Foi o seu caso. A água subiu, foi domingo passado, era em torno de 5 da manhã. O senhor teve que... A primeira em setembro. E o senhor, quando escapou pelo telhado? Foi nesse de setembro. E aí, como é que foi a situação? Quase um metro e meio, né? Foi o único jeito de sair de casa. Sim, perdi maquinário, perdi forno elétrico, um monte de coisa debaixo, né? Isso nunca tinha acontecido até então? Não. Eu tô 5 anos, nunca deu isso aí. Porque aqui não é um ponto perto exatamente do Guaíba, não é a água do Guaíba que vem, né? Não é mesmo. Veja só, que situação. Bom, nós entramos em contato com o Departamento Municipal de Água e Esgotos e nos afirmaram o seguinte, que a área em onde se localiza esse ponto aqui, ela é toda lateral à avenida e foi irregularmente ocupada em outro ponto. E que essas construções irregulares, elas ocasionaram uma obstrução e o fechamento da vala. Por isso essa situação tem se repetido com mais frequência. O DEMAI tem realizado trabalhos de remoção, conforme essa nota, de detritos dessa vala com a finalidade de amenizar os problemas causados por essa comunidade local que chegou por aqui. Mas que há uma necessidade de intervenção da prefeitura para a remoção dessas moradias irregulares, o que possibilitaria a reconstrução da vala e a reconstituição da condição anterior de escoamento. Então a gente vê que é um problema que realmente ele não era observado, registrado por aqui, porque de fato essa comunidade acabou trazendo, né, essa questão aqui de acordo com essa nota. Mas imagino que, claro, que vocês têm esperado uma medida rápida, efetiva, porque a qualquer momento pode acontecer de novo. Né? Com certeza, queremos urgentemente, né? Eu estou fora de casa, não tem como entrar dentro de casa. Toda noite nesse acordo de chuva, ninguém dorme na rua, tá todo mundo em pânico, qualquer chuva. Dona Ângela, a senhora estava me contando que, inclusive, muitos animais acabam entrando em casa, peçonhentos, cobras, ratos. Exatamente, né? O rato tem assim os ratão, eu tô cheia assim, olha as feridas já que tá saindo nos braços e tudo, acredito que seja por causa dessa água, né? Porque é esgoto, é tudo junto, a casa fica cheia de aquele barro, aquele esgoto, é horrível. É horrível. Muito obrigado, Dona Ângela, muito obrigado. Então, realmente a gente registra para você aqui, veja só, Cristina e Léo, uma situação muito diferente do que a gente, inclusive, tem visto nesses outros pontos do estado, que são os rios, os lagos, que sobem, nesse caso, é a água que tem descido e trazido uma grande enxurrada e uma preocupação imensa para esses moradores. Olha, diversos municípios foram afetados pela inundação do Rio Caí. A gente vai ver imagens aí desta manhã em Montenegro. Os bairros mais atingidos são o Industrial, Olaria e Ferroviário. Segundo a Defesa Civil, desde a noite de sábado, 596 pessoas foram resgatadas e encaminhadas para a casa de parentes. 168 estão no abrigo municipal, no ginásio Domingos dos Santos. A prefeitura está pedindo doação de alimentos e também itens de higiene pessoal. Outro município banhado pelo Caí, São Sebastião do Caí, viu o nível do rio atingir a maior marca da história na cidade. Chegou a 16 metros no domingo. O rio agora começou a baixar, já ontem começou a baixar, mas ruas seguem alagadas. Mais de 1.000 pessoas precisaram ser resgatadas. Na beira da água, o fiel companheiro da Cláudia acompanha tudo com atenção. A servidora deixou a casa com água no pescoço. Está abrigada no segundo andar dos vizinhos. Primeira moradora da rua, que fica no centro da cidade, ela disse que nunca viu nada parecido. Eu moro aqui há 47 anos. Eu nunca precisei sair da minha casa. Nunca vi coisa igual. Eu saí ontem às 11h30 da noite com água no pescoço. Certo momento pensei até que ia ficar afogada. Mas mesmo assim não consegui recuperar, tirar nada. Fechei a porta e saí e a vizinha ali me abrigou. Eu e minha filha pequena. E eu não tenho nem ideia do que eu vou encontrar agora quando eu entrar ali dentro. A água chegou em mim até o pescoço e a casa até o telhado. Eu acredito que perdi tudo literalmente pela primeira vez na minha vida. Aqui, essa é a situação, ó. Pra sala, pra vocês olharem ali a lareira, ó.
Mais de 80% da cidade foi atingida pela água. O rio Caí chegou ao maior nível da história, 16 metros. Estabilizou durante o domingo e está baixando lentamente. A enchente do século, nunca alguém foi visto isso na história. O Caí ficou praticamente 80% embaixo d'água. Isso é uma coisa que não tem nem explicação. Mais de 1.300 moradores foram resgatados após a enchente. Ainda há famílias que estão em locais onde a água está, por exemplo, no nível do assoalho das casas, né? Então, como elas estão percebendo que o nível está baixando do rio, elas ainda permanecem nessas residências. O problema dessa enchente que teve aqui é que nunca chegou nesse nível, no nível de 16 metros que atingiu na régua. Além do salvamento, também foi feito diversas entregas de suprimentos básicos, como água, alimentação, sempre apoio de forma bem articulada com todas as outras instituições, órgãos e associações aqui no município. O rio transbordou, invadindo casas e estabelecimentos. Nesse mercado, a altura da água chegou a cerca de 1 metro. Ainda é possível ver a marca pelos corredores. Boa parte da mercadoria ficou danificada. Agora que a água baixou, a gente consegue já entender a real situação. O cenário é de completa destruição. Boa parte da mercadoria foi perdida, há muita lama e sujeira no chão. Os funcionários do mercado agora estão trabalhando para tentar limpar e ver o que é possível recuperar. A Câmara Frigorífica da Indústria de Alimentos, que a Letícia trabalha, foi atingida pela enxurrada. Já tem noção de quanto foi perdido? Não, nem estimar. Foi um prejuízo incalculável. Entrou água e nunca entrou água ali. Grande parte da cidade segue sem energia elétrica e sem abastecimento de água. As aulas na rede municipal foram suspensas nesta segunda, assim como os atendimentos nas unidades de saúde do centro e do bairro Navegantes, que foram atingidas pela enxurrada. 426 pessoas estão abrigadas em 4 locais provisórios da cidade. Na expectativa de que talvez a partir de quinta-feira nós já tenhamos condições de devolvê-las para suas residências, porque é isso, na verdade, que todos querem, né? Estamos trabalhando, então, nesse sentido, aguardando que o rio efetivamente ele diminua. A água invadiu a casa do seu Isair. Durante a tarde de ontem, ele carregava o que restou da casa da filha. Tá terrível, né? Perdeu quase tudo, sabe? Lá onde nós temos também, 40 anos, nunca tinha pegado enchente, sabe? Aí, estamos aí, né? Mas faz parte da vida, né? Desse modo, como vocês estão vendo, nunca tinham visto? Nunca. 40 anos que eu moro aqui, no local onde eu estava, nunca tinha pego. Subiu bastante, perdi bastante móveis. O que vocês tiraram agora? Só a geladeira que eu consegui botar pra cima, coisa básica, mas a cama ficou... Muita coisa estragou também. Já tinha visto algo assim aqui no Caí? Nunca. Primeira vez. Boa tarde, Léo, Cris, boa tarde a todo mundo que está em casa. A gente voltou, estamos ao vivo aqui em São Sebastião do Caí e o cenário tem uma esperança por causa do sol, mas é isso que o Everton Crisóstomo vai mostrar agora. Lá ao fundo, um senhor mexendo nas coisas que já estão empilhadas na rua, móveis que foram perdidos e que eles acabaram desistindo. Tem um garotinho que vai pegar agora com um balde água para levar para dentro de casa para poder seguir a limpeza junto da família. A casa dele é uma casa grande, uma casa alta, e a água passou por sobre o muro e chegou a quase 2 metros de dentro da casa dele. E as pessoas estão pegando essa água, a gente também fez mais algumas imagens um pouco mais cedo, justamente para poder fazer a limpeza, porque não tem água nas torneiras, não tem luz nesse calorão todo e também não tem água. Aqui mais alguns moradores que estão pegando a água para poder fazer essa limpeza. 2.500 moradores foram afetados, socorridos, segundo a prefeitura, um número que subiu bastante de ontem para hoje. Mais cedo a gente gravou com alguns moradores e a gente vai trazer o relato deles agora, muito parecidos com o que a Duda trouxe, de pessoas que perderam as suas coisas. Foi horrível a água, imagina. Eu estava dentro de casa, daí eu tive que sair 1h30 para poder sair, porque a água já estava por aqui em mim. Na madrugada ainda. No sábado, né? 16 metros. Nunca ia imaginar que ia entrar dentro de uma casa com 16 metros. Né? Mas fazer o quê? A vida, né? Deu para salvar alguma coisa? Nada. Até os roupeiros que lá no segundo piso lá desmontou tudo. Perdeu os restos de roupa que tinha dentro. Caiu tudo na água, embarriou tudo. Não tem como que fazer. Eu deixei em casa elas, daí achando que não ia pegar, porque minha casa é alta, né? E no final das contas, acabei perdendo tudo.
Como é que tá lá? O senhor saiu de casa agora? Saí de casa agora, eu moro aqui do lado. Tá bem crítico mesmo. Perdi as coisas tudo dentro de casa. 80% da cidade de São Sebastião do Caí, então, atingida pelas águas. A gente está aqui e a todo momento as pessoas vêm pedir ajuda. A Sinara tem uma história que é de amor pelos animais. Ela é protetora, ela resgata muitos bichinhos e perdeu as coisas dela em casa, mas ela disse que queria fazer um apelo pelos bichos, os 20 gatos e os 12 cachorros. Como é que tá lá para comida para eles? Bom dia. Olhou tudo as doações que eu ganhei, né? Então eles estão a zero, a gente precisa muito de ração. Tanto eu como lá no Parque Centenário, que tá os animais tudo lá, né? E eles precisam de ração também, né? Ração para os bichinhos. O Rodrigo é também uma pessoa que estava passando de bicicleta, recebeu uma boa notícia há pouco. Vocês estavam falando sobre solidariedade. Um rapaz parou de moto e disse: a gente tem marmita para entregar, para dar comida para vocês. Senão a avó dele não ia conseguir almoçar, né, Rodrigo? Qual é o apelo que tu queria fazer por ti, pela tua família e por todo mundo que está aqui? A gente faz um apelo aqui em nome da população, cara, porque a nossa cidade foi devastada por essa enchente. É a maior enchente da história. Tá todo mundo... Quem não perdeu tudo, perdeu praticamente tudo. Então a situação é muito difícil, cara. A minha avó tem 82 anos, ela só tem a roupa do corpo, ela não tem mais nada. Ela perdeu tudo. A gente não tem comida, a gente não tem água para beber, não tem energia elétrica, a gente não tem nada, água para limpar as casas. Então a gente não tem nada, a gente perdeu roupa, a gente precisa de muita roupa. Qualquer idade, se tiver criança, adulto, senhora. Então, eu venho pedir aqui em nome da população de São Sebastião do Caí, cara, é muito difícil, olha. A gente já sofreu, já chorou o que tinha para chorar, agora a gente tem que juntar força para tentar recomeçar, cara, porque é muito difícil, ó. É impossível não se emocionar, né, Rodrigo? Cara, é muito difícil, sabe? Eu penso na minha avó lá, de noite o pessoal aí sem luz, lá em cima dos telhados, pedindo ajuda com criança. Os bombeiros não conseguiam entrar porque devido à correnteza, sabe? É um cenário assim horrível que não tem como tu imaginar, sabe? Pior que um filme de terror. Aqui onde a gente tá, a água tapou a gente muito, subiu lá naquela área lá, então é uma coisa devastadora, sabe? Então quem puder ajudar a cidade de São Sebastião do Caí, cara, nos ajude, a gente implora por ajuda. Bairro Navegantes, aqui em São Sebastião do Caí, que é um dos mais afetados, mas pela primeira vez a água chegou também no centro, em casas que antes nunca haviam sido alagadas. Então moradores pedindo por comida, roupa, é o principal, e muita gente está fazendo a limpeza também, então kit de higiene e limpeza também é bem-vindo para ajudar a população aqui do Vale do Caí, São Sebastião do Caí. Em Gramado, na Serra, um bairro foi interditado por risco de deslizamento. A Gabriela Garcia está no local e vai trazer informações mais atualizadas para a gente, né, Gabriela? Qual é a situação nesse momento por aí? Oi, Cris, boa tarde para ti, Léo, para todo mundo que nos acompanha. Mais de 100 pessoas já saíram das suas casas desde ontem, segundo a Defesa Civil. Essa é a orientação aqui no bairro Três Pinheiros, em Gramado, por conta do risco de desmoronamento. Para vocês entenderem, as casas aqui do bairro ficam bem na encosta de um morro. E segundo o relato dos moradores que subiram na parte mais alta desse morro antes dessa parte ser interditada, esse local, então, tem uma grande rachadura que está aumentando a todo momento. E aí pode desmoronar, né, a qualquer momento. Então, a gente tem até uma estrutura que os moradores montaram, a gente vai mostrar para vocês, bem aqui na entrada do bairro, de onde eu falo agora, com água para receber, né, ajudar uns aos outros aí, esses moradores que precisaram sair das casas. Por uma questão de segurança, né, a gente não subiu até esse ponto mais alto, mas nós estivemos circulando no bairro, na área mais baixa, conversando com moradores hoje pela manhã. Vamos acompanhar o que eles disseram. Sexta-feira foi horrível, sexta para sábado choveu demais, chuva muito forte mesmo. Coisa absurda, fazia anos que a gente não via algo assim, né? Na verdade nunca, desde 20 anos estamos aqui, nunca choveu tanto assim, né? É muito preocupante a situação, porque as rachaduras são muito grandes, a imensidão de terra, o prédio já caiu, ele desceu um andar, já desceu para baixo, e é como eu disse, eu estive lá, estava estralando a qualquer momento, as raízes das madeiras começam a arrebentar, a mata está cedendo de hora a hora para cair, né? Só depende da chuva.
A orientação da prefeitura é que esses moradores aqui do bairro Três Pinheiros procurem abrigo na casa de familiares ou de amigos, ou ainda quem não tiver essa opção pode ir até o pavilhão de esportes da Escola Senador Salgado Filho, no bairro Piratini. Hoje à tarde, técnicos da FEPAM devem vir até aqui fazer uma nova avaliação e discutir com a prefeitura, então, quais são os próximos passos. Só que, infelizmente, aqui Gramado, que decretou situação de emergência já no sábado, registrou já desmoronamentos. Um deles, inclusive, acabou fazendo 2 vítimas. 2 mulheres acabaram soterradas dentro da própria casa. Segundo a prefeitura, eram mãe e filha. Lidivina Lenin, de 86 anos, e Elisabetta Maria Beniche Ponati, de 51 anos. A filha ela teria conseguido sair de casa, mas voltou para ajudar a mãe a sair, e aí as duas acabaram morrendo. O velório ocorreu ontem à tarde. Outra situação que merece a atenção dos motoristas é em relação aos bloqueios nas estradas. Nas rodovias federais, tem bloqueios totais em São Marcos, no quilômetro 95 e 103, Nova Petrópolis, nos quilômetros 181 e 175. Também tem bloqueios nas rodovias estaduais da Serra, em Boa Vista do Sul, no quilômetro 74, e entre São Vendelino e Farroupilha, no quilômetro 41. A orientação da polícia é que para sair da região de Caxias e ir até a capital, ou sair da região de Caxias em direção à região das Hortênsias, que os motoristas utilizem um desvio passando pela cidade de Feliz. Vamos conversar ao vivo com a Ana Júlia Grigual, que foi lá para a cidade para nos contar, Ana, com muita tristeza, de novo, você que esteve aí na outra vez em setembro, o que está encontrando? Está parecido ou não? Boa tarde. Oi, Léo. Boa tarde para ti, Cris, todo mundo que está acompanhando. É tão triste quanto setembro. São 80%, né? Cerca de 80% do município foi atingido novamente, então é a mesma proporção, embora o rio tenha chegado, né, a 2 metros, foi 2 metros a menos do que na outra enchente, o quanto ele subiu, foram quase 22 metros acima do nível normal. E a realidade que a gente vê hoje é essa aqui, ó. A cidade com lama, com muitos entulhos, galhos, móveis na rua. E a gente tem imagens também para mostrar do trabalho que está acontecendo aqui hoje pela manhã. Bombeiros, exército, todo mundo trabalhando e enfrentando também a dificuldade, porque desde sexta não tem energia elétrica e também não tem água aqui na cidade. A gente conversou com a proprietária de um restaurante que perdeu praticamente tudo em setembro e dessa vez, de novo, foram atingidos. É esse restaurante que está atrás de mim. Vamos acompanhar o que ela nos disse. Perdemos tudo novamente, tinha perdido tudo dia 4 de setembro, agora dia 18 perdemos tudo novamente. O sentimento é de tristeza, desânimo. Nem tenho palavras para. O que vocês pensam em fazer daqui para frente? Agora a primeira coisa é limpar tudo o restaurante e a princípio entregar as chaves, porque a gente tem conta para pagar, a gente fez empréstimo, tem dívidas da outra enchente, e não tem o que fazer, não tem como recomeçar tudo de novo. A gente sente muito, né, por todos os moradores. Hoje à tarde está prevista uma visita do governador Eduardo Leite aqui em Santa Teresa e os prejuízos ainda estão sendo estimados. Outro município aqui na Serra que também foi atingido é Bento Gonçalves. Tem imagens aí para mostrar. Foi tanto a chuva quanto a enchente do Rio das Antas, principalmente atingiu a linha Alcântara no interior, mas além disso o município sofreu com o desabastecimento de água. Agora já está tudo restabelecido, né? Voltou à sua normalidade, mas a questão da energia elétrica ainda está sendo trabalhada no município. Ontem, no domingo, tinham pelo menos 6.000 residências sem energia elétrica e hoje, pela manhã, esse trabalho está sendo realizado por prefeitura, empresa responsável pelo fornecimento de energia, mas ainda em Bento Gonçalves, mais de 1.600 residências sem iluminação. Também em Bento, no interior, não foi possível realizar um levantamento de quantas casas foram atingidas pela cheia do Rio das Antas, justamente porque muitas estradas ainda têm galhos, tem o resto, né, de casas que foram levadas, então o pessoal está trabalhando para liberar todos esses acessos e assim fazer a contagem exata dos prejuízos aqui na Serra. É muito triste, gente. Eu volto com vocês. Ana, muito obrigada pelas informações. Um grande abraço aí à comunidade de Santa Teresa. O Gabriel está na cidade de Roca Salles. Você tem ideia quanto % da cidade foi atingida aí pelo Rio Taquari dessa vez, hein, Gabriel?
Cris, boa tarde para ti novamente, boa tarde para quem nos acompanha. A Prefeitura e a Defesa Civil ainda não tem essa informação, o levantamento está sendo feito nesse momento. Um helicóptero da Defesa Civil sobrevoa a cidade para avaliar essa situação. A enchente por aqui bateu cerca de 1,5 metro menos do que foi em setembro. O problema é que muita gente continua sendo atingida, né? A informação que chegou agora da Defesa Civil, a gente ainda não tem imagem, é que o prédio da Caixa Federal, que fica no centro da cidade, foi evacuado por risco de cair, de desabar, justamente porque o solo ali está cedendo em direção ao rio. A gente tem imagens para mostrar de Cruzeiro do Sul, onde mais de 2.700 pessoas estão desalojadas nesse momento e 6 escolas foram novamente tomadas pela água. Então essas escolas sem aula, sem data para voltar às aulas. Em Lajeado são pelo menos 600 pessoas em abrigos e cerca de 20 ruas que ainda seguem interditadas na cidade, mesmo com o rio baixando, ainda tem muitos transtornos por lá. Em Arroio do Meio são 900 famílias, não pessoas, 900 famílias desalojadas, espalhadas nos abrigos da cidade. A cidade também foi muito atingida pela água. E em Encantado são mais de 600 pessoas fora de casa nesse momento. Teve uma reunião da Defesa Civil Estadual na manhã de hoje lá em Encantado e de tarde o governador vai para lá se reunir com os prefeitos da região, os prefeitos da região aqui do Vale do Taquari, para discutir o que fazer agora nessa segunda grande enchente que aconteceu. Aqui em Roca Salles, a boa notícia que chegou agora é que o hospital não teve grandes prejuízos, conseguiu tirar os equipamentos. O único serviço que ainda não voltou a funcionar por lá normalmente é raio-x, mas estão atendendo. Só que o hospital está pedindo voluntários para limpar e voluntários de enfermagem para atender. E falando de doações, todo o Vale do Taquari pede novamente voluntários para limpar, doação de água, de alimentos. É todo aquele trabalho que a gente viu, Cris, toda aquela força-tarefa linda de solidariedade que a gente viu lá em setembro, é necessária mais uma vez no Vale do Taquari, em todos os municípios atingidos. Então, mais uma vez, fica esse pedido em nome da região para os voluntários e toda a ajuda que é muito necessária nesse momento. Pois é, Léo, boa tarde a todos. Realmente foi muita chuva em pouco tempo e choveu em toda a bacia desses rios, né? Não só nas cabeceiras, mas também nos leitos, por isso eles estão muito elevados. Quero compartilhar com vocês 2 imagens de satélite, tá? Da NASA. A primeira foi feita há 15 dias atrás e vocês conseguem ver que o nível dos rios ali, olha, tá uma silhueta só, e a diferença para de hoje, como eles estão muito mais destacados, muito mais cheios. Vocês estão vendo aí em destaque toda a bacia do Taquari, do Jacuí, dos Sinos que desembocam aqui no Guaíba. E aí o que vai acontecer, né? Parou de chover, só que tem muita água para descer ainda. E eu conversei com o Pedro Camargo, que é o hidrólogo da Sala de Situação da Defesa Civil aqui do estado, e ele me deu um panorama desses rios. Então vamos começar. Rio Uruguai, tá? Essa deve ser a maior cheia do último ano e dos últimos 5 anos e superou a cheia desse ano em 1 metro já, tá? Nas estações de medição. Problemas a seguir devem estar em São Borja, Itaqui e Uruguaiana, sentindo reflexos Uruguaiana, inclusive, da subida até domingo, pelo menos. Em Taquari, a gente viu aí as informações, né? Lajeado e Estrela Encantado agora estão com problemas e níveis muito elevados também em Taquari. Taquari é o último ponto antes do rio desembocar no Jacuí. E aí o que acontece? Lá é muito lenta essa água que vai escoando. Então, a gente tem previsão de que ele vá baixando ao longo do dia, mas ainda vai seguir acima da cota de inundação. Rio dos Sinos está entrando em instabilidade em Campo Bom e Itaquara. Em São Leopoldo ainda vai demorar um pouco mais, porque toda a bacia do Guaíba está muito cheia ainda. E o Jacuí, por fim, né, que recebe a água do Taquari, que escoa mais lento, está com problemas em Cachoeira do Sul. Essa onda de cheia, como é chamada, está lá em Rio Pardo. Triunfo ainda vai sofrer nos próximos dias com a cheia por mais algum tempo, porque esse escoamento é mais lento até chegar aqui no Guaíba, que está muito cheio, Léo. Pois é, Júlia, eu também quero fazer uma pergunta aqui, porque a gente sabe que grande parte das águas desses rios que você citou acabam mesmo aí no Guaíba. Qual é a situação do nosso rio nesse momento, Júlia, e para as próximas horas? Cris, não é boa, né? A gente vai ver agora imagens, vocês conseguem ver que a correnteza está muito forte, arrastando muita vegetação, até alguns animais. E olha, o que marcou a régua, tá? 3,10 metros aqui no cais. Por isso, a prefeitura já começou e deve terminar agora no começo da tarde o fechamento das comportas. A gente vai ver essas imagens aí. São 7 comportas aqui nessa região central. Todas elas devem ser fechadas e isso é uma prevenção, assim como aconteceu lá em setembro. Além disso, catamarã, gente, não está operando no cais e nem no Pier Pontal. Então, as viagens estão suspensas, tá? E hoje de manhã estava muito forte a correnteza e aí o catamarã acabou batendo no muro do cais. Ele estava sem passageiros, ninguém se machucou, só que está tudo suspenso, não tem previsão para voltar.
E olha que curioso, tá? Lá no 4º distrito, os bueiros da rua estão colocando água do Guaíba. Isso que vocês estão vendo é água do Guaíba que está indo para fora dos bueiros. E quando supera aí os 2,70 metros aqui no cais, a água começa a entrar para a rede de esgoto, segundo o DEMAI, e alguns bueiros têm essa resposta de colocar água. Inclusive, pessoas estão vendo peixes nas ruas ali mais próximas do Guaíba, especialmente na região ali do 4º distrito. Tem problema também nas ilhas, tá? Ilha da Pintada, Ilha das Flores. A gente tem pessoas que já estão saindo de casa, ruas alagadas, 2 escolas estão com as aulas suspensas hoje, as 3 unidades de saúde das ilhas também não estão funcionando em função desses alagamentos. Então, o que vai acontecer no Guaíba? Infelizmente, a tendência é de subida. Por quê? Ele está subindo entre 2 centímetros e 3 centímetros a hora. Isso é muito rápido. Correnteza muito forte. Temos o vento norte, que ajuda no escoamento, só que o grande problema é que é muita água e ele ainda está recebendo muita água dessas bacias. Então, segundo a Defesa Civil aqui do estado, a tendência é de subida do rio Guaíba, do lago Guaíba, perdão, porque vai receber ainda toda essa água do Jacuí, do Taquari, que ainda está entrando, essa onda de cheia ainda não chegou aqui e mesmo com vento favorável, ele não está dando vazão. Agora vocês conseguem ver lá no fundo, ó, como está forte a correnteza, que a gente tem aquela vegetação lá escoando. Então a gente deve sentir essa cheia no Guaíba por mais alguns dias e tendência de subida. Aí a gente está com 3,10 metros, pode subir para 3,18 metros, que foi a marca aí que a gente teve em setembro. Cris e Léo. Decisão correta, fechar as comportas mesmo, né? Claro.